Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois não serão senão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem-vindos ao Magnificast. Eu sou a Bia. Bem-vindos, eu sou o Henry e hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente especial, que é a vocação matrimonial, né, Bia? Exatamente. E você está assistindo o Magnificast. Bom, antes da gente chamar os nossos convidados, tô ansioso. Vamos fazer os agradecimentos. Agradecer a Gabi, que está sempre nos ajudando com as redes sociais. Agradecer a Lari, que está no Switch. E a Rafa, que está fazendo toda a cobertura. Além da Luísa e da Juliana, que fizeram o roteiro. Ótimo. Agora vamos chamar logo eles, que eu tô ansioso, por favor. Vamos, então, com vocês, Flávia e Carlinhos. Sejam bem-vindos, gente. Muito obrigado. Obrigada. Nossa, eu que agradeço ter sido convidada, imagina. Gente, para começo de conversa, a gente quer que vocês se apresentem, falem um pouquinho de vocês, da história de vocês, de como vocês encontraram o catolicismo, como vocês se encontraram. Contem pra gente um pouquinho. Ladies first? Olha só, né? Eu sou a Flávia Sartori, sou casada há 20 anos, vai fazer 20 anos esse ano, né? Né? Só conferir. Sempre bom. Sou escritora, sou comunicóloga, formada em comunicação e marketing, mas atuo como escritora, né, atualmente. E temos uma filhinha, Maria Clara, de 15 anos. Somos catequistas na paróquia que a gente frequenta, que é lá na Pompeia. O que mais posso dizer? Ai, também sou atriz. Olha! É um capítulo à parte. Mas ajuda, né? Sim. Então, a gente... vocês vão perceber que tem muita diferença aqui, né? Sou mais animada, sou mais, né, maluquinha. Pela minha formação, você já percebe? Mas é isso, acho que estou com 46 anos, moro aqui em São Paulo, nasci em São Paulo. E sempre fui católica. Legal. Né? Desde criancinha, desde bebezinha, já numa família bem católica. Ótimo. Eu sou o Carlinhos da Flávia, Não falei, eu sou a Flávia do Carlinhos. tenho 46 anos, sou engenheiro de formação. Eu fiz uma modalidade de engenharia pouco conhecida, eu sou engenheiro metalurgista, trabalho com fabricação de aço. Legal. Né? E católico desde nascença, minha família é toda católica, mas certamente depois do nosso matrimônio, essa vocação de catequista, de participar mais, foi intensificada, né? Então, sou muito grato à Flávia, porque eu era um católico de missa e tudo mais, mas eu lembro até hoje, o dia que a gente assistiu a Paixão de Cristo, eu assisti aquilo e falei, eu não sei várias coisas, como isso, né? Aí eu preciso estudar mais e foi um momento que deu Chorou uma né? virada de chave. Muito legal, gente, muito legal. E como é que foi esse processo, então, já que a gente já anunciou que vamos falar sobre matrimônio, como é que foi esse processo de discernimento, de entender que era mesmo para ser, que era aquilo que Deus tinha construído para a vida de vocês? Fala. E para mim, depois eu falo para você. Embora sejamos uma só carne, às vezes a gente pensa diferente, sabe? Mas para mim, eu acho que o momento que eu percebi que não tinha outra saída, né, vamos dizer assim, é que eu não conseguia mais ficar longe dele. A gente se via, ele era muito estudioso, né, engenheiro, e a gente se via às vezes de sexta-noite, às vezes não, dependendo, né, mas de sábado e domingo, durante a semana era estudar, né, e trabalhar, no caso. Então, a gente ficava a semana inteira naquela agonia para ver a pessoa. Chegava domingo à noite, era horrível, era que nem ver a zebrinha do Fantástico. Na nossa época, as crianças eram traumatizadas com a zebrinha do Fantástico. Na hora que ele me falava tchau, era a zebrinha do Fantástico para mim. Eu já ficava, ai, caramba, vou ficar tanto tempo sem ver, né? Que bonitinho. Então, todo dia ele me ligava ao mesmo horário. Então, você começa a ter muitos sinais, assim, né? E não só isso, né, de não conseguir ficar longe, mas, assim, de conseguir imaginar a sua vida com a pessoa e conseguir vislumbrar isso, assim, né? E eu acho que é isso, não conseguir ficar sem ver e conseguir vislumbrar um futuro. Acho que foi isso que primeiro foi pra mim, não sei pra ti. Uma coisa legal é que, assim, a gente
percebeu que estava namorando, né? O pedido de namoro, nós temos 2 datas de comemoração, né? Uma em outubro e uma em novembro. Novembro foi o casamento, mas em outubro a gente pedi namoro, mas a gente está namorando. Você também não me pediu em namoro. Depois isso é um outro capítulo. Ele não me pediu em casamento, como a gente falou, né, um pouquinho antes de começar. E ele não me pediu em namoro. Mas a gente percebeu que estava Eles namorando na missa, né? A gente estava na missa, na paróquia São Judas Tadeu, lá perto da minha mãe, em Pirituba. Aí a gente falou, acho que é namoro isso, né? Porque estamos indo até na missa junto. Ai, que Ele. bonitinho. Ele falou, não, é porque a gente já estava se vendo todo fim de semana, indo à missa juntos, as pessoas todas já sabiam. Eu falei, o que é isso, né? Aí ele, eu acho que é namoro. Acho que é. Eu acho que é namoro. Foi, né? Foi Praticamente isso no casamento, a mesma coisa. A gente saiu pra... E na nossa vida, tudo acontece de 5 em 5 anos. A gente tem uma brincadeira, né? Então a gente começou a namorar, 5 anos depois a gente casou. 5 anos depois a Maria nasceu, 5 anos depois que loucura. A gente mudou para outro país por conta do trabalho. Então a gente fica até meio preocupado quando começa a chegar perto de 5 anos que alguma coisa vai acontecer. Que é esse ano, inclusive. Alguma coisa vai acontecer, é isso aí. E foi muito tranquilo esse processo de namoro e começamos a procurar casa e caminhou, né? E acho que Deus a gente fez crisma. Um ano e pouco antes de casar, uma prima dele, da mãe dele, inscreveu todos os primos ali da mesma idade na família na crisma. Não nos perguntou, assim, só escreveu todo mundo, falou, vocês estão inscritos. Que legal. Vamos fazer crisma. Aí a gente começou. Mas foi tão interessante porque mudou completamente a visão que a gente tinha, tanto do matrimônio, quanto de nós mesmos, assim, nosso papel ali, né? Então, eu acredito que ter feito crisma naquele ano foi, assim, primordial para a gente ter um bom casamento. Sim, sim. Que legal, que legal. E quando vocês iniciaram o relacionamento de vocês, quais foram os primeiros sacrifícios, renúncias que vocês perceberam na prática, assim? Renúncias? Um pro outro, você fala? Isso. Que você tem que abrir mão pelo outro? Isso, nesse exato. sentido. Bom, a primeira coisa pra mim, posso falar? Se quiser falar. Ele era muito estudioso. E eu nunca tinha conhecido alguém tão estudioso, assim, né? Então, quando ele ia ter provas importantes, a gente nem se via. E aí, no começo, eu desconfiava, né? Eu achava muito estranho isso aí. Mas aí, a mãe dele falava, ele tá aqui, ó, fala aqui com ele no quarto, não sei o quê. E ele fazia questão de que eu soubesse que ele tava lá. Então, a primeira coisa foi eu abrir mão, assim, de fins de semana, porque eu tinha que ficar, né, torcendo pra ele ir lá e tirar as notas. Acho que foi a primeira pequena coisa, assim, que eu percebi que eu tava mudando já de vida ali. E você? Olha, pensando assim, em assuntos do dia a dia, por exemplo, eu sou um cinéfilo, eu amo filmes e tal, e o pai da Flávia tinha uma videolocadora. Então, caraca, isso era um ponto assim, até de interesseiro da minha parte. Então, renúncias não foram tantas renúncias, porque a Flávia, ela casava com tudo aquilo que eu gostava. O pessoal a Flávia era amiga da minha irmã, e a minha irmã falava para ela, você é a cara do meu irmão, gosta de filme, gosta de literatura e tal. Então, renúncias foram poucas, né? Porque a gente teve muita sinergia, né, desde o começo. Na verdade, eu acho que as renúncias, principalmente no meu caso, foram renúncias boas, né? Você vivia ali uma vida ok, e aí eu abri mão de coisas que nem eram, que eu achava que seriam importantes e não eram, porque valia mais a pena ele. Então, é uma renúncia entre aspas, foi uma troca, na verdade, né? Então, nesse sentido, nem foi um sacrifício, na verdade. Em primeiro momento, parecia. Sim. Mas depois você percebe que é plano de Deus e que aí flui as coisas, sabe? Sim. Acho que isso responde bem. Não é bem um sacrifício, é bem uma troca. E graças a Deus, a gente sempre teve bons amigos, né? Então, os amigos antes da gente casar, são amigos nossos hoje também, né? Então, muita gente fala, puxa, eu tive que largar a mão dos meus amigos, minha esposa me tirou desse mundo, esses amigos que não prestavam. Não, no nosso caso, os amigos são amigos até hoje, né? Que bom. Graças a Deus. E aí, olhando para isso, me vem a pergunta de... falamos sobre namoro, falamos sobre como foi, e muda muita coisa, olhando, né, do nosso olhar de
de totalmente leigos no assunto, muda muita coisa saindo dessa situação, desse contexto de namoro para depois do casamento? Totalmente. Totalmente. Acho que o que muda primeiro é que você vai conhecer alguns aspectos da pessoa que você não conhecia ainda. Porque não tem como, porque você não foi colocado naquela situação, né? Então, a gente acabou conhecendo um ao outro mais a fundo. O primeiro ano é bem difícil. E acho que a segunda coisa é o choque de cultura, que vocês percebem, a gente é diferente, né? A gente tem... dizem que você vai pegando um pouco o jeito da outra pessoa. A gente tá há 20 anos e acho que vai 5 de namoro, 25, né? Então, assim, o que eu percebo... que eu percebi na época, era a cultura. E a minha família é bem diferente da família dele. Então, tinha coisas que ele fazia que eu falava, mas isso é um absurdo. E ele falava, não, absurdo é você. Isso que você está fazendo é um absurdo. Na verdade, nada era absurdo, né? Eu tinha a minha família de um jeito, ele tinha a dele. E aí, a gente teve que construir a nossa família, né? E assim, até hoje, às vezes, tem coisas que vêm lá do passado e você fala, não, isso não é nosso, isso é de lá, né? Então, tem muita diferença, né? Porque também, o namoro, você tem, no caso, tanto eu quanto ele, a gente morava na casa dos pais. E aí, você passa a ter a sua casa, suas contas para pagar, suas responsabilidades. E isso traz um peso muito grande, né? A gente estudava, ele continuava estudando, eu continuava estudando, os dois trabalhando. Então, assim... A gente nunca se via chegando cansado do trabalho, sabe? Nunca se via daquele dia que não estava tudo bem. Faz sentido. Né? Sim. Então, tem uma mudança. Então, se não tiver uma base muito forte ali, balança no primeiro ano é bem difícil. E 20 anos de casado mostra o pensamento que a gente tem hoje em relação ao que a gente teve no começo, né? Eu vejo muitos jovens hoje só querendo casar quando tiver aquele apartamento com varanda gourmet e tudo mais. O nosso primeiro apartamento foi bem simples. E até hoje a gente fala, nossa, foram anos tão felizes naquele apartamento pequenininho, né? E eu acho que esse é um ponto importante, né? Esperar demais para casar, para ter o que você vai ter só depois de 20 anos, é um grande erro, né? É uma coisa que a gente escuta muito aqui, principalmente na faculdade, né? Conversando com os nossos amigos, a gente também tem amigos que não são católicos, mas até com os que são católicos mesmo, né? Eles falam que eles querem se formar, eles querem ter mais estabilidade financeira, mas é tudo no tempo de Deus mesmo, né? Que as coisas vão... É uma coisa polêmica, porque eu vou dar a minha opinião particular sobre o assunto. Nós crescemos juntos. Então, eu era apoio dele, ele era meu apoio. Tudo que a gente construiu juntos. Ele não tinha nada, eu não tinha nada antes do casamento, né? Então, a gente tem uma visão muito una do casamento. Tudo que nós temos é nosso. Essa coisa de eu tenho que primeiro construir tudo para depois eu ver a minha vida a dois, eu acho que hoje, se eu fosse casar agora, né, seria muito difícil encontrar alguém que fosse corresponder todas as minhas incríveis expectativas a respeito do que eu quero para mim. Sim. Né? Então, eu acho que fica cada vez mais difícil você já ter construído e depois juntar uma coisa já... Né? Não que não vai dar certo, não é isso. Mas eu penso que esse pensamento é equivocado. Quando você ama, encontrou a pessoa, tá tudo ali, constrói junto. Né? Não é dividir, é somar. Então, é que hoje as pessoas têm pensamentos individualistas, né? Minha profissão, minha carreira, meu carro, minha casa. E eu acho que isso atrapalha um pouco. Então, quando você pensa, não é dividir com o outro, é somar, né? Aí a conta fica mais simpática. Eu concordo totalmente com você. Eu acho que é muito de a gente olhar para a passagem que foi trazida também no começo do podcast. Acho que isso tem muita relação com essa passagem de entender que o casamento faz com que as pessoas se tornem uma só carne. E se tornar uma só carne quer dizer exatamente isso. Você tá largando tudo que um dia foi que você conhecia como mundo para viver uma nova vida com uma pessoa a quem Deus te confiou, sabe? Então, entender que a partir dali é uma construção nova com aquela pessoa. Da mesma forma que a gente fala que a conversão, por exemplo, é uma construção diária, acredito que o matrimônio também seja uma construção diária, né? É construção e desconstrução também, né, gente? Porque você constrói aqui, desconstrói ali. Eu tive que desconstruir muitas coisas e eu vou dizer pra vocês, recentemente foi que eu me tornei um pouco mais madura a respeito de alguns assuntos. Então, não é assim, em 5 anos, que, né? Cada 5 anos. Não, gente, tem coisas que você passa uma vida para entender. Então, a gente tem coisa que a gente vai entender esse ano.
né? A gente veio entender esse ano. Eu lembro que pouco depois da gente ter casado, nós fomos convidados para fazer uma palestra sobre matrimônio para seminaristas. Nossa! Caramba! A gente já não tinha Maria ainda, né? Não tinha Maria então ainda. Foi nos Então, primeiros 5 nos primeiros 5 anos. E como que foi Então, isso? foi uma grande responsabilidade, assim, porque dependendo do que a gente falar, não estou colocando poder nas nossas palavras, mas assim, os seminaristas estavam ainda discernindo sobre a Sim, vocação, né? sim. Já pensou se a gente fala coisas lindas sobre o casamento e tira uma vocação, ou a gente fala coisas péssimas sobre o sacramento e confirma uma vocação. E a gente falou coisas, logicamente, muito, muito boas, mas eu vejo que 15 anos depois, né? Foi entre os primeiros 5 anos, 15 anos depois, a gente tem outras coisas para falar, né? Sim. E assim, estávamos um pouco maduros para falar, mas hoje falaremos muito mais coisas, muito mais situações que a gente passou. E a gente ia tirar umas vocações ali, porque a gente ia falar que casar é muito bom. Isso se torna muito importante, né? Sim. Entender que com o processo a gente vai mudando a mentalidade mesmo. Isso é um geral, né? É algo que acho que se encaixa para muita coisa. Mas é especialmente importante e especialmente especial mesmo quando a gente fala do casamento. Sim. E para vocês, como que vocês equilibram autoridade, diálogo e serviço dentro do casamento? Serviço? Serviço é o tempo todo, né? Hoje eu trabalho em casa, né? Eu escrevo lá em casa, tenho os meus clientes, tudo, e ele trabalha fora. Então, ele serve lá no trabalho dele e eu sirvo de outras formas em casa, também com um trabalho bem mais leve do que o dele, sem dúvida, né? Porque escrever livros é uma coisa até confortável, eu vou dizer assim. Vamos dizer assim. Mas serviço é o tempo todo, né? Um fica doente, o outro vai lá e tá, né? Um não tá legal, não tá numa fase legal, o outro tem que segurar as pontas. Então, o serviço o casamento o matrimônio é um sacramento de serviço, né? Uhum. Dentro da igreja. E não é ele me servir, é eu servir a ele e servir a minha filha, né? A família. Então, não tem nem assim, não tem um dia em que você não esteja servindo. Essa ilusão de que você vai casar e viver um conto de fadas, não tem, é serviço, né? E dá trabalho e exige, e não é todo dia que você tá legal, não é todo dia que você vai estar amando fazer aquilo, mas a questão da vocação é que é importante aí, porque além da vocação precisa haver uma decisão. Sim. Então, assim, minha vocação é o casamento, mas eu decido isso, né? Todos os dias é uma decisão minha, porque tem dia que dá uns quebra-pau. Não é, né? A gente briga e não é pouco, assim, porque o que acontece? Quando a pessoa já não briga mais, já não luta mais por nenhum ponto de vista, é porque já tá tudo muito morno, né? E a gente já sabe o que é morno, né? Na Bíblia. Né? Então, assim, existe uma paixão, né? De uma luta para que a gente fale a mesma língua. E quando isso não acontece, é um conflito muito grande, né? Uma coisa que eu aprendi no casamento, e não foram nos primeiros anos, é que às vezes você acha que está fazendo um serviço, mas muitas vezes aquilo que eu fiz, ela não pediu para eu fazer. E aí eu achei que eu estou ajudando, eu tô sendo o máximo, mas não era aquilo que era necessário, né? Aquilo foi bom para mim. Eu arrumei ali porque aquilo estava me incomodando, ou eu fiz alguma coisa, mas não necessariamente é um serviço que a casa precisava, ou que o casamento naquele momento precisava, né? E que a gente aprendeu juntos é que alguns serviços, às vezes, se tornavam vaidade, sabe? Uhum. Eu ajudei, eu fiz isso daqui, olha só o que eu fiz para você. Então, às vezes você ajuda a pessoa, mas ou para jogar na cara. A gente aprendeu isso. E a gente, olha, é católico, é bonzinho, mas faz, viu? Mas faz por vaidade, faz por ego. Então, assim, é um trabalho de aprendizado diário e decisão. Tem que decidir, não adianta. Amor é decisão, né? Sim, eu adoro esse ponto. E aí, pensando nessa coisa de o amor ser uma decisão, e de ser tão difícil a gente entender o ponto de vista do outro, e principalmente aos olhos da fé, vocês já passaram por algum momento, acredito que sim, mas gostaria que vocês contassem pra gente, se houve algum momento onde a fé foi decisiva para sustentar o matrimônio, e como isso aconteceu? Teve vários.
Você quer falar Não, só algum específico? fazer um adendo aqui. Quando ele fala de amor é decisão, eu não consigo não pensar numa música que eu gosto muito, do Ricardo Sá, chama Amor é Decisão. Né? Se amor é decisão, eu resolvi te amar. Decidi. Eu decidi te amar. É uma música lindíssima. Depois recomendo que Com vocês certeza. procurem ela. Com certeza. Nós passamos diversos momentos onde a fé foi muito importante, né? Em 2017 a gente mudou para um outro país e foi uma oportunidade de trabalho maravilhosa, mas depois de um tempo a gente percebeu que a família não estava bem, né? Então, profissionalmente falando, estava bom, mas familiarmente, se é que existe essa palavra, estava muito, muito ruim. E ali foi joelho no chão, assim, meses e meses para que tudo desse certo para a gente voltar, né? Então, a oportunidade de trabalho no Brasil fosse aberta novamente e... Porque a gente estava quebrando um contrato para voltar, pra né? voltar. Mas ó, foi tão interessante, eu vou até pausar aí, pausa aí que eu vou trazer um aspecto antes dessa parte que você vai falar. Eu não aguentava mais, né? Eu tava ficar lá. E ele trabalhando, foi convidado a trabalhar lá e tudo mais. E eu falo, meu Deus, como é que eu vou falar pro meu marido que eu não quero mais ficar aqui? Como que eu vou falar para ele, a gente precisa voltar? Nossa, tenso. Né? E ele vai falar, mas como assim? O que eu vou fazer, né? E aí eu fui rezar, né, gente? O que a gente faz quando a gente não sabe o que fazer? A gente reza. Claramente. É assim que funciona. E aí eu fui rezar, joelho no chão, como ele falou, e chorava, porque eu tava muito deprimida. E aí eu falei, Senhor, me ajuda a falar pra ele o que eu preciso falar, né? Porque eu não consigo mais ver outra saída. E aí eu liguei pra ele e falei, amor, eu preciso falar com você. A gente precisa conversar hoje. Aí ele falou, eu também quero falar com você. Só que ele não falou com uma voz tão carregada quanto a minha, né? Eu falei, vixe, é coisa boa, acho que ele foi promovido, quer ver? Aí ele chegou, e eu, nossa, aquele dia, sabe, dor na barriga mesmo? Aí ele chegou em casa, aí comemos tudo, cuidando ali da Maria e tudo mais. Vamos conversar? Vamos. Aí ele, fala primeiro. Aí eu, não, fala você primeiro. 3, 2, 1, Porque se ele quero ir falasse embora. que foi promovido, eu não ia falar nada, eu ia pensar em Sim. algo pra depois, né? Sim. Aí ele falou, eu quero ir embora. Aí ele falou primeiro, né? Porque ele é ansioso, então ele falou primeiro. Não, eu falo primeiro, eu quero ir embora. Nossa, como eu chorava. A gente chora muito, né? Como eu chorava. Eu falei, como pode? No mesmo dia, os dois colocamos em oração. Até arrepia, porque os dois no mesmo dia tiveram a mesma decisão de um falar pro outro. E a mesma volta coisa. foi muito tranquila, assim, de uma decisão no mês de novembro em... Não, foi dia 17 de dezembro. Dezembro, desculpa. 17 de 17 de dezembro, esse dia, dezembro. não esqueça. Guardou. Eu falei, eu não quero passar mais Natal aqui. 17 de dezembro. 4 de fevereiro ela já estava no Brasil, já estava Caraca. tudo certinho, voltei para a empresa e tudo mais. Então, assim, caminhou tão perfeito que não é possível que Na hora não que ele foi falou que estava um milagre, voltando, né? uma pessoa falou, a gente está precisando de uma pessoa igualzinho você aqui. Nossa. E se você ligar semana que vem, Graças não a ia ter Deus. mais, porque outra pessoa ia... Olha ser- como Deus é maravilhoso. foi muito assim, sabe? Muito, muito de Deus. Sim. Foi uma das coisas em que a fé estava ali, né? Para segurar mesmo. Contamos em 1 minuto um negócio que foi, assim, provas e mais Nossa, provas eu do imagino. poder de Deus, de Santa Rita de Cássia intercedendo. Foi muito, Amém. muito forte. Que lindo, que milagre, de verdade. E fugindo assim um pouquinho do assunto, né, já que vocês falaram de viver a fé em outro país, como é que foi isso? Vocês percebem diferença? Tipo, em que país que vocês estavam? No Desculpa. Canadá. No Canadá. Do Canadá pro Brasil, Difícil. como é que foi? Meu Deus. Lá não é só frio de gelo, é frio de coração, né? A gente a gente começou a frequentar uma paróquia que era na língua portuguesa, só que português de Portugal. Então a gente foi, né, para essa paróquia. Tinha muita gente muito bem intencionada e tudo mais, um pessoal muito carinhoso. Mas não era o Brasil, né, gente? Então Não a gente tem sentia muita falta. A gente até procurou uma comunidade que tinha lá também, né? Mas assim, e a outra? A gente vai na Pompeia, né? Que É a melhor. muito especial. Eu não sei se é a melhor, né? Mas pra mim é. Pra mim Pra é. mim também é. Acho que eu bati aqui no... a gente gosta muito da Pompeia, porque ela é especial, né? Sim. As pessoas se envolvem, assim, né? E lá era tudo muito frio, tudo muito... As regras de vida ali e tudo mais. Então, eu sentia muita falta dessa coisa Nós frequentamos do amigo em Cristo, né? 2 paróquias. A paróquia Cristo Rei, que era uma paróquia portuguesa, e uma paróquia onde eu não conhecia ainda, Santa Baquita. Era uma paróquia de filipinos, né? De filipinos, é muito, muito bonita. Era uma igreja novinha, ela tinha acabado de legal. ser construída. E lá eu tive a primeira experiência de missa diária. Eu parava lá
na missa e depois Que ia lindo. para a empresa. Então eu trouxe um carinho por Santa Baquita. A gente tem, inclusive, uma imagem de Santa Baquita em casa. Eu conheci ela no Canadá. Olha que, que inusitado, né? Conhecer Sim. a história dela no Canadá. Totalmente. Mas o Canadá tem um catolicismo florescendo, assim, é bonito de se ver. Mas a gente voltou numa época complicada lá, né? Não sei se deve falar aqui, depois vocês decidem aí. Mas eles estavam numa fase de queimar igrejas lá, né? Caramba. Queimaram Caramba. 91 igrejas, né? Caramba. Católicas. Então, assim, eu estava muito preocupada com o catolicismo lá na época, né? Estava enfrentando um momento bem difícil. Muita militância e tal. Era um pouco triste, né? De ver, assim. Caramba. Eu não sei se vocês vão, né, colocar. Não tem problema não. Mas Não, acho fica que é uma coisa tranquila. que me chocou bastante lá, assim, né? Então, muita notícia falsa rolando e era bem difícil. E a gente foi morar numa vizinhança que não era católica, né? Não tinha muitas. A Maria estudava numa escola católica, que lá tem, né? Escolas públicas católicas. Legal. Mas a vizinhança não era. Então, assim, você não tinha uma proximidade, assim, sabe? Rezar o terço. Sim. Nessas coisas Entendo. que a Não gente tinha uma faz comunidade. comunidade. Isso. Não tinha. Então, era muito difícil. Né? Era muito Caramba. difícil. Nossa, que A loucura. Maria estudava na Santa Faustina. Santa Santa Faustina. Santa Faustina, grande Santa Faustina. Gente, pensando nesse contexto então que você trouxe, é uma pergunta até que faz sentido com isso que você trouxe. Quando vocês olham como casal para um mundo que questiona tanto, um mundo que vai tão contra aquilo que a gente acredita, como é lidar com isso? Em família e individualmente até, se vocês quiserem comentar também. Olha, pensando no mundo do trabalho, eu sempre tenho que trazer meu santo de devoção, São José Maria Escrivá. Sensacional. E evangelizar no trabalho. E esse evangelizar no trabalho é não tendo vergonha de falar que você é católico, de falar de Deus, não tentando converter todo mundo, mas evangelizando com exemplo, né? Ou esse é o cara que tem uma vida honesta, que não tem conversa fiada e tudo mais, né? E de alguma forma falar dos pontos de caminho, dos pontos, né, que São José Maria Escrivá falava. Então é uma maneira que eu penso de evangelizar no trabalho. Não é fácil, Sim. mas vale a pena. Assim, eu posso dizer que onde eu trabalho já deu alguns frutos, né, de amigos Graças a Deus. participando de recolhimentos e tudo mais. Isso é importante. E em vários estados do Brasil, não somente aqui em Olha São só. Paulo. Isso é bom. Com a nossa filha, a gente busca que ela tenha cada vez mais amizades. A gente já até trocou ela de escola por conta disso. Inclusive, né? Você perceber que uma escola ali... Acho que eu te cortei, Não, desculpa. pode falar. Mas você perceber que uma escola ali está indo para um caminho que não é o caminho que você gostaria, né? Sim. Hoje em dia as pessoas terceirizam muito a educação Sim. dos filhos, Com né? certeza. Então, quando a gente percebeu que na parte de educação ela estava se afastando ali dos nossos valores cristãos, aí a gente trocou de escola. Então, a gente trocou ela 2 vezes, né? 2 vezes. E em 2 anos? Não, 3 anos. Sem pensar muito. Acaba um caminho Explicando legal. tudo pra ela, a real, né? Sim. Ó, filha, é a real, é isso aqui. Beleza, mamãe, bora. E as amizades que ela tem. Ela participa de encontros de adolescentes e tudo mais. Que Isso ótimo. é fantástico. O EAC. Do EAC, Ok. né? Porque as amizades, essas são amizades, assim, que é bom que geram modelos para ela, né? Então, quando ela vê um menino que está no EAC, que trata ela bem, ela jamais vai ter um namoradinho que trate ela mal. Então, a gente tem que pensar esse tipo de coisa. Sim. E em algum momento vocês já se sentiram pressionados a ceder ou a esconder a fé? Como que vocês lidaram com isso? Já, eu em 2 ocasiões. A Flávia tem mais exemplos que eu. Porque a minha área, né, a nossa área, ela é um pouco mais, né? Sim. Como a área dele é mais reservada, ele acaba não tendo esses confrontos nem nada. Mas a área de comunicação, a área de, né? Então, fui trabalhar com dublagem, né? Fui ser atriz. Primeiro antes me formei como atriz, porque eu queria trabalhar com dublagem. E aí, como atriz, era muito difícil você ser católico no meio, né, artístico. Sim. Então, fui muito combatida, fui até ameaçada na Caramba! época, Isso. porque eu tinha os meus valores, né? Então, as pessoas tinham... Não vou contar a história inteira, daria um podcast. Mas, assim, foram coisas bem pesadas, assim, Sim. que me deixaram muito triste, porque
não é tão democrático assim como você imagina, sabe? Então, eu tava ali, era um estranho no ninho ali, sabe? E assim, não é tudo que você pode interpretar, né? Sim. E aí, quando eu fui pra dublagem, eu tive esse choque, né? Porque eu dublava muito bem, fazia, né? Era muito boa atriz ali e tudo mais, fazia tudo muito direitinho, só que você não sabe o que você vai dublar. E aí você chega mas você tem que dublar isso aqui. Aí você vai ver lá o History Channel falando mal do Papa. Ai, que né? raiva. Então, não exatamente essa situação, mas situações, né, correlatas. Entendo. Então, eu falei pra ele, eu preciso escolher. E aí, joelho no chão, né? Era o meu sonho, era um sonho de criança que eu tinha, né? Ainda gosto muito disso, mas eu tive que fazer essa escolha. Então, assim, eu vi de uma pessoa de um estúdio que eu tinha que... você vai ter que escolher, então, se você vai ser dubladora, se você vai ser católica, porque não dá, né? Você não pode chegar aqui escolhendo. Sim. E eu falei, bom, se eu não posso chegar aqui escolhendo, eu também não vou forçar ninguém a nada, né? Sim. Então, que saia eu, né? Não tem problema. E Foi legal que a Flávia, nesse momento, ela se impôs numa determinada aula que ela teve de teatro, que falava muito mal da igreja, falava dos simbolismos da fé católica de maneira muito complicada. Ela se impôs, pediu uma reunião com esse professor, ele pediu desculpas, disse que não sabia que estava ofendendo tanto, mudou a aula dele, ficaram bons amigos, depois ele escreveu um livro para ele. Caraca. Mas isso 10 anos depois, né? 10 anos mas, depois. Mas foi eu conversei com ele, fiz uma reunião com ele e contei, falei, olha, a fé é assim, assim, assim. E ele gostou muito dessa conversa, né? Não foi uma briga, foi uma conversa. E aí ele falou, olha, eu vou mudar isso aí. E eu não sei quanto ele mudou, mas mudou. Depois desse dia eu não tive mais problemas com aquela aula, né? Mas é difícil. O mundo essa parte, assim, artística, ela é muito complicada, vamos dizer assim, né? Não sei se você vai lembrar, hein, mas agora você estava falando, a gente mesmo já passou por isso na faculdade uma vez, né? Nossa, na sala de sim, aula. total. E é muito louco, que a gente tem que se segurar, né, pra não... Alguma aula de história? Não pode falar o nome do professor, né? Com certeza não. Foi numa sexta-feira. Eu não vou lembrar do que a gente estava falando exatamente. Acho que era uma aula relacionada à pesquisa, assim. Sim. E aí a gente falou de... eu lembrei. A gente falou de pseudociência. Estávamos falando de pseudociência. E aí um espertinho, né? Que sempre acha que é esperto, né? Levantou a mão e falou... Nossa, será que vai ver? Provavelmente não, né? Acho que falou eu assim, acho que não vai ver, não, só pra falar mal. Mas então a gente vai ter que falar de religião, porque religião é pseudociência. Na hora que ele falou isso, eu levantei da sala e saí. Eu juro. Aí eu fiquei lá, meu coração começou a acelerar. Aí eu falei, meu Deus, se eu falar alguma coisa, eu vou falar muitas coisas ruins. Não vou falar palavrão aqui, ninguém pode falar palavrão. Mas aí depois eu tava conversando com a minha amiga no WhatsApp. Aí eu falei assim, o Henry tá falando, o Henry tá defendendo a nossa religião. Fica tranquila. Aí depois o professor percebeu o clima pesado e parou a aula. Ele parou a aula, foi bem intenso. Então assim. O professor foi ótimo. Ele foi. Mas são situações bem intensas de fato. Sim. Gente, aí eu quero trazer a nossa conversa para um outro lado agora. Vocês comentaram com a gente que vocês são catequistas de catequese. De crisma. De crisma. Catequese de jovens. De adultos também. Isso. E a gente queria entender como é que foi esse chamado de vocês para serem catequistas. A gente falou aqui sobre a vocação matrimonial ser um chamado, a gente também passou pelo trabalho de vocês, que também é um chamado, também é uma vocação, assim como ele bem citou São José Maria Escrivá. E aí a gente entra na questão da catequese. É um chamado também. Como é que esse chamado foi feito? Olha, a Flávia explicou que a gente fez crisma tardiamente, né? Nós tínhamos 25 para 26 anos. Eu acho que a gente fez na hora certa. Na hora certa, né? Tava tarde, mas Deus sabe. E sabe. aquilo mexeu muito com a gente e acho que a gente se destacou na turma, porque nós fizemos amizade com os catequistas, queridos, amigos até hoje. E aí eles falaram, vocês querem participar o ano que vem? Ajudar a gente na crisma? Né? A gente não sabe dar aula ainda, nós conhecemos... Né? Tava aprendendo ainda. E tal. E aí a gente estava na sede, né? Naquela sede de conhecer. Sede, o primeiro amor ali. É engraçado quando a gente fala de conversão, nós sempre fomos católicos, mas a crisma foi aquele momento que virou a chave, né? E
E assim, nossa crisma foi no momento em que, por exemplo, a Canção Nova estava, né, ela continua no auge, assim, mas foi um momento ali Tava que fervendo, ela estava Sim. fervendo com pregadores, com palestrantes, que a gente ama muito, né? Dunga, Eliana Ribeiro, o Padre Jonas. Ótimos. E aí a gente aceitou, né? Trabalhamos no ano seguinte na equipe. No outro ano, saiu todo mundo. Que Então, loucura. no ano a gente entrou e no outro saiu, né? Acabou A saindo. gente crismou, no ano seguinte a gente trabalhou com a equipe, e no ano seguinte saiu todo mundo. Aí ficou só eu e a Flávia. Caramba. Então, assim, foi um presente de Deus. Nós sabíamos como eram dadas as aulas, a gente foi aprimorando elas. Isso lá em 2007, né? 2007. 2007. Em 2008 a gente já estava sozinho. E então, assim, foi um presente de Deus. Sim. Cuida, né? Nossa, demais. E hoje a gente vê, anos depois, que as aulas, os encontros que a gente fazia, talvez não fossem tão completos como a gente faz hoje, mas era feito com tanto amor e carinho, e aquilo era o que trazia, que convertia pessoas, que mudava a vida de um monte de gente, né? Sim. Era o nosso serviço, né? Era o Sim. jeito de você fazer a sua parte ali. E a gente se sentia mesmo chamado, sabe? Sim. Porque era uma coisa que os dois gostavam de estudar. Sim, Porque desde que a sim. gente fez Crisma, a gente começou a estudar muito. Legal. Começamos uma compra de Chegou- livros que nunca parou, né? Chegou uma hora, e hoje lá no escritório em casa, a minha área de livros de metalurgia, ela ocupa, sei lá, talvez um terço do restante, que é livros de religião. Sem contar que em cima de ter outra estante que é toda de... Então tem muito mais. Tem muito livro. Tem muito livro, eu conheci. E aí a gente vai lendo, vai aprendendo e vai aprimorando os encontros, né? Sim. Então, desde 2008. Não, 7. 2007, É. 2007. Legal. E qual que é o maior desafio de lidar com essa missão? Assim, eu conhecendo vocês, né? Já fui tive o privilégio de Você ser... já viu, né, Bia? Eu já vi. Eu tive o privilégio de ser catequista com vocês, né? Por quase 3 anos, né? Foi. E qual que é o maior desafio de lidar com jovens, adolescentes, até mesmo adultos, né? Porque a nossa crisma era bem Mista. né? É. De idade. Quer falar o seu? Fala o meu. Assim, é muito diferente a turma de crisma, os crismandos de 2008 e o de 2025. Podem... É outra geração. É outra. Nossa. É outra geração. Muito diferente. É bem diferente. Então a gente vai adaptando a maneira de levar aquilo, né, sem trazer assuntos polêmicos. Assuntos polêmicos a gente trata de maneira à parte, com a ajuda do padre, porque é uma geração diferente, né? Esse é um ponto. Eu acho que um dos maiores desafios é esse, é saber falar com aquela geração e saber perceber que ali no meio você tem jovens de 15 e jovens de 78. 88. Para mim, além dessa, um grande desafio é você despertar as pessoas para o verdadeiro catolicismo. Porque 90%, sabe que é muito 90%? Vamos colocar um 80% para ser mais simpático? 80% das pessoas que chegam na crisma, tanto jovens, mas principalmente adultos, vêm com um catolicismo inventado. E aí, você trazer a realidade do que é o catolicismo tem dois lados. Primeiro, o encantamento, porque é lindo ser católico, né? Mas ele traz uma carga um pouquinho mais pesada, que a pessoa ainda não teve que lidar. Porque você escuta assim, eu sou católico, mas... Para mim, o maior desafio é tirar esse mas. Sim. Eu acho que isso... E nessa geração atual, que tem tanta coisa na internet, tanta coisa boa e tanta coisa ruim, a pessoa chega ali com pensamentos já pré-fabricadinhos de coisas que às vezes nem católica é. Sim. Então nem católicas são. Então você tem que tirar esse mas. Para mim, esse é um desafio muito grande. Você explicar, isso que você aprendeu... Você não desaprenda. Não tá Essa certo. é a parte. Porque eu acho que de 2008, de 2007 daquela época, a pessoa aprendia. E a de agora, ela tem que desaprender para aprender de novo. Total. Eu acho que esse, para mim, atualmente é o maior desafio. Loucura. E pensando nisso, esse cotidiano de ser catequista muda muita coisa na vida matrimonial? Bastante, porque por mais que a gente tenha os encontros preparados já, né, já tem slides prontos, atividades prontas,
sempre que é uma palestra da Flávia, ela passa a semana se preparando. Rezando, estudando. Eu trabalho depois de Campinas, eu trabalho em Sumaré. Caraca. Caramba. E aí eu quando tá chegando o dia de um encontro que eu vou falar, eu vou para Sumaré e volto ouvindo sobre o tema, né? Ouvindo aula sobre o tema e tal. Então, Põe os Padre Paulo Ricardo. Incrível. a gente vai se preparando. Então, a Crisma faz parte da nossa semana, né? Não dá para falar, já está pronto, é só chegar lá e falar, não. Sim. E hoje está mais tranquilo que a Maria vai junto, mas antes tinha toda uma logística, né? Quando ela era pequena. Porque se você for ver, foi antes dela nascer. Nossa, Né? Ela tem tempo. 15, Verdade. então a gente começou a dar aula de Crisma antes dela nascer. Então tem toda uma logística. Hoje já não... Ela vai junto, Hoje ela né? é junto, hoje ela é a jovem aprendiz. Jovem aprendiz na E ela É, crismou isso. recentemente, Crismou, né? e aí esse ano ela tá como, a gente chama de jovem aprendiz, né? De estagiário. Muito legal. Então, hoje tem menos isso, mas tinha essa questão da logística também, assim, que às vezes era uma correria. Uhum. E dentro da Crisma a gente tem casos e casos, né? Às vezes nós temos crismandos que não vão poder se crismar, porque tem alguma Sim. situação que precisam corrigir Especial, ali. E aí cada crismando tem que ser tratado individualmente, né? certeza. Então a gente Personal Crisma, né? Sim, eu lembro. a gente faz um pouco disso, de dar um atendimento. Sim. E depois de tudo isso a gente faz um monte de amigo, né? Semana retrasada nós tivemos um casamento de uma crismanda que virou amiga, agora é filhada. Filhada. Que Lindo. legal. E agora em maio nós vamos ser padrinhos de casamento de um crismando Olha também. isso, que né? maravilhoso. Que teve uma conversão, Uma assim. conversão. Ele chegou lá na igreja, quero ser católico, como que eu faço? Como é que eu faço? Olha só. Caramba. Vem aí, né? Cola aí. Vambora. Foi. E assim, é emocionante falar que a gente teve na primeira missa que ele assistiu. Foi. que ele Foi uma missa participou, narrada, né, praticamente, porque ele ficava perguntando o que é isso, cara? Calma aí, é isso aí. Então foi uma narrativa ali com ele, né? Mas é uma pessoa que a gente gosta muito e teve uma conversão maravilhosa. Que Foi a coisa mais lindo. linda. Quem vai celebrar o casamento dele vai ser o padre José Eduardo. Vai É. ser muito legal. Muito lindo, né? Caraca, gente. Então tem essas histórias, né? Sim. Sim. E vocês já falaram um pouquinho, mas vocês tiveram algum outro momento que foi o momento mais emocionante de vocês como catequista? Mais emocionante. Tem tantos que eu fico até... A gente teve um crismando que se tornou um grande amigo também, e a gente só foi saber depois que ele foi crismado, né, o que passou na vida dele. Nós não Mas você não sabíamos. pode Eu ficar não posso falando falar. dele, É. não. Dele você não pode. Não, Porque era uma história É pesada, uma história sabe? bastante pesada. Sim. E assim, e a gente sabe, quando acontecem coisas como essa, que não somos nós, é o Espírito Santo. Sim. Ele nunca Sim. contou Com aquilo que ele tinha certeza. passado, Sim. a barra pesada que foi a juventude dele. E assim, em nenhum momento a gente customizou a crisma para ele. Vamos falar desse jeito para ele Por porque ele causa teve esse dele, passado. né? Não. E aí, como o Espírito Santo agiu na vida desse rapaz foi impressionante, assim, a gente se emocionou muito quando a gente soube da história. A gente foi ver uma palestra dele e aí no meio dessa palestra ele agradeceu a gente. Aí ele contou a história da vida dele. Eu olhei pra cara do Carlinhos, ele olhou pra mim. Ué. Você sabia disso? Ele, eu não. Então assim, é o Espírito Santo mesmo, Sim, porque sim. não é que a gente tava falando as coisas certas pra ele. Deus usou a gente pra chamar ele, né? Então, essa foi uma coisa bem emocionante. Teve uma crismanda cadeirante também, que eu dei um crisma online para ela, porque ela não tinha como acessar a igreja, né? Foi bem emocionante também. Acho que muita coisa, né? Família inteira nossa passa crisma com a gente, sabe? A gente teve conversão de amigos que eram ateus, assim, Caramba. fizeram crisma com a Lindo gente. demais. Então, tem muita história nesses anos, né? Que são emocionantes. E aí, a gente falou sobre pesquisar, de passar a semana pesquisando, de entender os encontros, tal, tudo mais. E aí, vocês diriam que a conexão de vocês enquanto casal faz com que os encontros, mesmo que às vezes a gente não saiba o que a gente precisa falar, como no caso desse rapaz, com que a gente consiga falar as coisas certas para que as pessoas possam permanecer? Nossa, você falou uma... Olha, eu lembrei, assim, permanecer é uma coisa que você não consegue garantir. Porque é uma coisa que eu falo para os crismandos, ninguém precisa, é obrigado a ir até o fim. Para você, se crismar é um sacramento. Então, você tem que ter certeza, Sim. porque você está honrando ali um sacramento.
tem dúvida em qualquer tema que a gente deu, ou conversa com a gente, ou não é pra, né, assim, não tem, sou católico, mas. Então, Sim. a gente não consegue garantir e a gente não faz nada para que a pessoa fique. Que eu acho que é uma coisa muito importante, não transformar a catequese em entretenimento. É uma coisa muito perigosa que a gente vê muito em alguns lugares. Eu entendo a necessidade que as pessoas têm de fazer com que os catequizandos, os crismandos, voltem. Mas eles precisam voltar por amor a Deus. E não porque você fez uma coisinha engraçada, ou divertiu eles, ou fez eles esquecer dos problemas. Ser católico não é ficar confortável. Sim. Então, é uma coisa que eu falo, sempre quem vem trabalhar com a gente na Crisma, olha, a gente é assim, né? Por quê? Porque eu não vou fazer malabarismo para as pessoas ficarem lá. Fica quem quer. Né? A gente traz toda uma estrutura para tentar tirar todas as dúvidas da pessoa. Trata com amor, carinho, alegria. Sim. Tem alegria, tem amor, tem carinho, tem encontro, tem retiro, tem tudo isso. Mas não é na intenção de entreter. É na intenção de preencher e dar espaço para o Espírito Santo agir. Sim. Né? A gente teve até um negócio do retiro. Tem que ser de 3 dias, tem que ser de 3 dias. Eu falei, gente, o Espírito Santo precisa de 1 hora. 1 minuto. Eu lembro, você comentava muito isso comigo, Flávia, né? Eu lembro que a gente teve um ano em que a gente passou por muitas dificuldades, né? Com os crismandos, a gente tava, acho que, com uma turma com Foi o quase primeiro ano que a gente voltou. É, eu acho que a gente tava com uma turma de 18. 18, é. Isso. E a gente passou por uma situação muito complicada, né? Tanto com catequistas quanto com crismandos. Eu sempre sou muito ansiosa, muito nervosa, muito assim. A Flávia, Nossa, você? sabe? Para. E aí a Flávia fala, Bia, respira, é o Espírito Santo, deixa ele agir. E é muito isso, né? A crisma é isso. Isso. Vocês perguntaram de uma coisa, mas eu lembrei do seu Mitsu. É uma história lindíssima. A gente, nesse ano que foi difícil, teve um casal de idosos Ah, que lindo. que decidiram ser católicos na pandemia e aí, só que aí, né, foram sem pegar o sacramento, sem receber os sacramentos, pegar o sacramento é ótimo, sem né, fazer crisma, nada. E aí um dia o padre falou, ó, de 15 a 100 anos, né, de 14 a 100 anos. O jeito que ele anunciou na missa, Crisma, inscrições abertas de 15 a 100 anos. Aí ele olhou pra ela, né, eles tinham já mais de 70, né, eu não sei exatamente na época a idade, ele falou assim, vamos, falou pra ela, nós vamos. Olha isso. E aí a esposa, eles são japoneses, né? Ela falou, vamos, a dona Luzia e seu Mitsu. E fizeram a crisma com a gente, tinham muitas perguntas ótimas, maravilhosas, né? E esse ano... Assim, incrível, eles entenderam o mistério da trindade na crisma. Sim. Nunca tinham parado para pensar nisso. Que loucura. Então, imagina, Eles que legal. casaram, Ai, eles não que eram casados na lindo. igreja, eles já tinham feito primeira comunhão quando crianças, mas nunca mais tinham comungado de novo. Voltaram a comungar, fizeram a crisma, né? E aí esse ano o seu Mitsu faleceu, no mês passado, acho que faz um mês, né? Um mês e pouquinho. E a dona Luzia me ligou pedindo para eu ajudar ela, pelo amor de Deus, para arrumar um padre para fazer as exéquias. E ela, quer dizer, ela lembrou da gente, né? Como uma referência para isso. E aí eu fiquei que nem uma desesperada, arrepia, procurando um padre. E eu não encontrava, né? Porque o velório foi longe de São Paulo, né? Então a gente precisava de um padre no local, fazendo algumas ligações. E aí Sim. eu consegui um padre e a gente foi, né? E lá foi a coisa mais, assim, emocionante quando ela viu o padre chegar. Né? Quer dizer, uma pessoa que não era católica até pouco tempo atrás, passou a vida inteira numa outra religião bem longe do cristianismo, na verdade, não era uma religião cristã. E aí, ela, quando viu o padre, a emoção dela, sabe? E agradeceu a gente por ter conseguido e falou, agora eu vou ficar mais... Ai, meu Deus, olha eu de novo aqui. E ela falou, agora eu vou ficar mais tranquila, né? E eu fiquei muito emocionada. Eu voltei, chorei no carro, não chorei na frente dela porque, né, não era para eu fazer aquilo ali. Sim. É lindo de ver eles mesmo não tendo sido católicos a vida toda, era um casal exemplo, assim, um matrimônio lindíssimo. Sim. Exatamente. Andavam juntos ali, assim, eu quero ser velhinho igual eles. Eu lembro que nas últimas novenas, né, que a gente tinha na paróquia, dos últimos anos, eles sempre estavam lá em qualquer evento, missa, eles estavam lá, eles realmente me marcaram muito também. Isso é uma coisa que marcou muito a gente, esses dois aí. Que lindo. É. E até uma coisa interessante, uma pergunta que me surge na cabeça. Existe alguém, além deles, falamos deles já, mas existe algum casal que pra vocês, olhando assim, é um exemplo?
A gente fala muito e a gente tem que ter esse exemplo em mente, né, da Sagrada Família. Estamos ali com a imagem da Sagrada Família, com o livro também. Mas existe um casal para quem vocês olham e falam, nossa, esse casal aqui é um casal top 1, assim, pique Maria e José. Tem vários, né? Nossa paróquia tem o ECC, tem muitos casais ali. Você tem algum que você queira... Nós temos, bom, falando de santos, né, os pais de Santa Terezinha é um exemplo de casamento. Na paróquia nós temos um casal amigo, né, o Betão e a Cris. Nós somos muito gratos ao Betão e a Cris porque houve um momento onde a gente teve, como é que quando tem uma banda e o vocalista tem uma carreira solo, a gente teve uma carreira à parte da Crisma, e o Betão e a Cris nos prepararam para fazer curso de noivos. Então, a nossa paróquia, ela tem um curso de noivos... Não foi carreira solo, foi carreira paralela. Paralela. Não é carreira, porque senão você estaria sozinho. Sozinho nessa. Não, usei o termo errado. A carreira paralela à Crisma, onde a gente participou da preparação de alguns casais, né, de curso de noivos. A gente aprendeu muito com o Betão e a Cris. E então é um casal assim que eu vejo desde a nossa época de crismando como um grande modelo, né? Uma dica de convidados aqui para vocês. Sim, com certeza. Eles são incríveis. Eu tive aula com a Cris, inclusive. Era incrível, Quando né? ela era pequenininha. E eles têm toda aquela experiência com o Padre Léo também, que eu acho que foi muito lindo, né? E eles nos ensinaram uma pergunta que a gente sempre fazia quando preparava um casal para o casamento. Por que você está casando? E a resposta que mais vinha é porque eu quero ser feliz, eu quero curtir, não sei o que lá. Errado. Você vai casar para fazer ela feliz, você vai casar para fazer ele feliz, né? Para servir. Sim. Então a gente sempre começava essa preparação de noivos dessa forma, assim. Por que você está casando? As respostas vêm sempre erradas. É muito divertido. Sempre tem algo errado. Antes da gente continuar, gente, vocês querem água? Acabou a água aí? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Então tá bom. Vamos fazer uma dinâmica agora, que a gente tá caminhando já pro final, e aí eu pensei numa dinâmica pra gente fazer nesse episódio, que é um bate-bola, rapidão. Ai, meu Deus. Pergunta e responde, a gente vai falar um pouco sobre a crisma, falar um pouco sobre a vocação matrimonial. Uma palavra que define ser catequista. Serviço. Fala a sua. Tem que ir copiando. Não é uma só carne, não é isso. É uma só carne, mas... Estudo, né? Estudo. Um conselho para novos catequistas. Estudem. E humildade, né? Humildade, importante. Aliás, qualquer serviço em paróquia é humildade, por favor. Sim, com certeza. Crisma em uma frase. Soldados de Cristo. Boa. Maturidade de fé. Um santo que inspira vocês. Ele já saiu dele. São José Maria Escrivá. Eu gosto muito de Santa Terezinha e Santa Rita de Cássia. Legal. Agora indo pro lado do matrimônio. O que sustenta um casamento? Deus. Não é ele, não sou eu. É Deus. Porque se for só pela humanidade, não vai. Não adianta. Deus no relacionamento é? Meu convidado principal. Canta. Você? Deus... Repete a pergunta. Deus Deus no relacionamento é? Deus é tudo. Eu falei meu convidado principal, eu sei que é bate-bola, mas é porque a avó dele, quando a gente foi casar, ela falou, já convidou Jesus Cristo? É o primeiro convidado. Isso ficou sempre na minha cabeça. Que bonito. Algo que não pode faltar no casamento, no matrimônio. Perdão. É conversa, né? Você ia falar perdão e né? Copião. Mas perdoe mais, Flávia. Eu sou mais difícil perdoar, gente. É um sacrifício pra mim, viu? É difícil. Ele é melhor pra perdoar do que eu. Mas é que... Não, eu ia fazer uma brincadeira. Eu ia falar, mas é que ele dá mais mancada do que eu. Mas acho que não, ele é melhor pra perdoar. Olha lá, tá vendo? Esse que é o problema. Não, mas é uma brincadeira. Eu sou mais difícil de perdoar mesmo. Vocês têm agora aí na cabeça um versículo que marca com vocês? Você tem um.
De cor. De Fala. cor. Fala de cor. Eu adoro quando ele fala de cor. Eu sou apaixonado pelo Salmo 1, né? Feliz o homem que não vai ao conselho dos injustos. Não vou recitar inteiro. Né? Fala! O Salmo 1 eu rezo ele, eu acabei decorando desde jovem, desde a época que eu não era um católico tão dedicado, porque eu acho que ele fala muito sobre você ser fiel, você andar pelo caminho certo, né? É como uma árvore plantada junto da água corrente, dá fruto no tempo devido e as folhas nunca murcham, né? Então é lindo esse salmo. Eu não sei de cor, eu sabia, olha só, nunca mais fui perguntada, acabei, mas quando a Bíblia fala, e Jesus chorou. Então, quando eu tô triste, eu penso, mas Jesus chorou, né? Então, é ok você tá triste, calma, vai dar tudo certo. Então, eu sempre lembro desse. Lindo. A última, uma palavra que define o matrimônio. Uma só? Essa foi difícil. Você tem aí uma palavra? É a mesma que define amor é decisão, matrimônio é decisão. Decisão diária. Não, é 2 palavras. Decisão. Só, duas palavras não dá, né? Uma coisa muito bonita ligando crisma com matrimônio, nós temos muitos crismandos que começam e aí eles trazem as esposas ou trazem os maridos. E aí, às vezes o marido já é crismado ou a esposa já é crismada e me acompanha. E aí você faz tem a trajetória eles inteirinho. É muito legal, assim, essa junção, né? Acontece todo ano. Esse ano tem vários. Muito legal. Muito legal. Muito legal, graças a Deus. E aí a gente tem aqui, gente, 2 últimas perguntas que eu acho que podem ser sintetizadas só na última. E eu acho que é muito interessante a gente pensar para falar sobre o que vocês diriam para casais que estão no início dessa trajetória. Pensando em vocês lá nos primeiros 5 anos. Nos primeiros 5 anos, o que vocês diriam hoje para vocês naquele começo? O que vocês diriam para casais que ainda têm todos os sonhos que vocês tinham, que ainda pensam em colocar Jesus, colocar a Deus no meio dessa relação, que ele seja o alicerce, que ele seja o centro dessa relação? Não é fácil, mas não é impossível. Quando Deus está com você no barco, ele está no barco. Então, não vai afundar, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas não conseguem ver as coisas para sempre mais. Tudo é finito demais, né? E eu casei para sempre, até que a morte se separe, né? Foi isso que o padre todos os dias da sua vida, né? Ele falou pra gente. Então, para mim é para sempre. E eu acho que hoje em dia falta isso. O que eu diria para os casais novos é que vai ter que encostar o pezinho de noite, na hora de dormir, né? Vai ter que arrumar a situação, porque é uma só carne. Então, se ele errar... Quando a gente erra, a gente não pensa, por que eu errei, né? Como que eu vou consertar esse erro? Se ele errar, eu preciso pensar como ele sendo parte de mim, né? Será que eu contribuí para esse erro? Será que eu não posso ajudar ele a acertar? Então, assim, vai dar certo. Insistam, construam juntos. Não fiquem com competições. Não precisem... Quem tem razão, quem não tem... você tem uma nova família, a família dele e a minha família são agora parentes, vocês agora são uma família e essa família é prioridade. E sempre tentando pensar o que Jesus lhe diria ali naquela situação. Convida ele, porque essa é meu conselho e você. Saber que a gente nunca está preparado para casar, né? Se você for ficar esperando para estar preparado, aí nunca vai acontecer. E é impressionante como Deus vai capacitando a gente para viver cada uma das situações, né? Então, casem, assim, comecem dando esse passo, né? E ajudando um ao outro, a crescer na fé também, isso é bastante importante. Tem que chamar Jesus para estar junto, né? Mas tem uma coisa, não é porque você colocou Deus na sua vida e, né, invoca a presença do Espírito Santo que você não vai ter dificuldade. Porque as pessoas têm essa ilusão de que porque Deus está junto, não vai ter dificuldade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que muda é que a sua dificuldade vai ser vivida de uma maneira diferente, aos olhos da fé. Então, assim, você vai convidar Deus, você vai ser mais feliz, mas não
feliz no que a terra, no que o mundo nos diz que é felicidade, né? Mas a felicidade em Deus. Então, é o eterno, é a alma. Então, para mim, o mais importante não é se ele está feliz, mas se a alma dele vai ser salva. O mais importante não é se ele está ganhando bem, é se a alma dele vai ser salva. Então, para mim, né, para nós, o que mais vale é o destino da alma, né? Então, você vai ter dificuldades com ou sem Deus, mas com Deus é melhor, né? Você vai passar melhor, você vai... E é óbvio que você vai ver os seus milagres acontecendo, né? Você vai ter momentos, a gente teve muitos momentos milagrosos, assim, na nossa vida, que a gente não conseguiria contar aqui para vocês tantos, mas as dificuldades vão vir. E ter Deus no barco é ter Deus no barco. É isso. Que lindo, gente. Amém. Muito bonito mesmo. Gente, a gente quer agradecer muito, 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 muito a presença de vocês. Foi lindo falar sobre o matrimônio. Muito bonito. Foi lindo ter essa visão, porque eu acredito que é muito importante para os jovens que assistem a gente tem um público principalmente jovem, com certeza, e eu acredito que é muito importante para esses jovens ouvirem isso, ouvirem essas palavras, mas não só essas palavras que foram direcionadas a eles, né? Todo esse contexto que a gente criou aqui, tudo que a gente falou aqui, tudo isso de alguma forma toca e impacta os corações dos jovens que sonham com o matrimônio, que sonham e que têm esse sonho colocado no coração pelo próprio Cristo, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Foi ótimo ter vocês aqui, foi ótimo bater esse papo com vocês e esse foi o Mais um Magnificast. episódio. Obrigada, gente. Obrigada.